Mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Mayara Reicher e hoje eu vou conversar com você sobre morar fora do Brasil. Calma aí, antes da gente começar o papo reto sobre Nova Zelândia, imigração, morar fora do Brasil, se você não se inscreveu no canal, já se inscreve. Você sabe que ajuda muito. Não seja miserável, senta o dedo no like e bora pro vídeo. Vamos falar sobre imigração, processo de imigrar. Olha, eu tô até com as minhas anotações aqui, deixa eu abrir, que às vezes eu vou estar olhando aqui, ó, para não esquecer de nada, nenhuma informação importante para passar para vocês. Todos os dias eu estou lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, tá aqui, ó, Mayara Reicher, @MayaraReicher. E eu converso muito sobre organização, planejamento de vida, sobre uma vida mais produtiva. E eu moro aqui na Nova Zelândia, vão fazer 3 anos e meio passado, aí já estamos, até perdi as contas, já estamos passando já para perto dos 4 anos. E todos os dias eu recebo perguntas a respeito de por que a gente veio, quando a gente veio, como a gente fez, como é, como não é. Resolvi gravar esse vídeo aqui para trazer umas informações úteis para vocês. Para quem está pensando de talvez num futuro aí morar fora do Brasil, fazer esse processo de migração, fazer um intercâmbio. Vou contar um pouquinho para vocês como foi a nossa jornada, como foi esse processo e trazer para vocês aqui também um pouco da nossa experiência, que eu acho que sempre pode ser útil, né? Esse processo de organização, ele aconteceu para um processo de imigração. Agora, serve de exemplo para qualquer tipo de mudança que você queira fazer na sua vida, seja de carreira, seja de estado, de país, de cidade, de casa, porque se planejando, a gente consegue fazer tudo e mais um pouquinho, né? Vamos lá, então. A pergunta top que todo mundo faz pra mim, semana sim, semana sim. Não é semana sim, semana não, é semana sim, semana sim. Por que vocês decidiram sair do Brasil? Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro aqui que morar fora do Brasil nunca foi um sonho meu e do Áureo, até 2017. Isso mesmo, estamos juntos desde 2002, seguindo as nossas vidas no processo normal, todo brasileiro, casal brasileiro faz, né? Acho que meio que vai morar junto, alugamos um apartamento, construímos nossa casa, nos casamos, processo normal, né? Troca de emprego, conclui faculdade, faz pós-graduação, se especializa, trabalha, final de semana com família, amigos, vida normal do brasileiro aí, no caso nós somos do Rio Grande do Sul aí no Brasil. E numa noite fria de julho de 2017, numa conversa, depois de passar por algumas situações não muito legais a respeito de segurança, eu e o Áureo, numa conversa bem informal assim, eu perguntei pra ele, por que a gente não mora fora do Brasil? Bem despretensiosa, porque até então eu nunca tinha pensado a respeito disso, viu, gente? E ele me olhou e disse assim, ué, eu topo. Naquele momento, nós dois nos olhamos e decidimos começar a pesquisar a respeito de como funciona, porque a gente nunca tinha tido contato com nada que fosse, sem ser turismo, sabe? Mas a gente não tinha tido contato com nada, a gente não sabia exatamente nada de como funcionava o processo de quando um cidadão de um país resolve morar em outro país. Nosso processo se iniciou, nossas pesquisas e nosso planejamento foi do exato zero. Não tínhamos ninguém na família que tivesse passado por esse processo, muito menos na Nova Zelândia. Então, como foi que foi o nosso começo? Começo, eu digo, a escolha do país. A Nova Zelândia não era um sonho, não passava pelas nossas cabeças e muito menos foi a nossa primeira opção. Quando a gente decidiu começar a olhar para isso, eu comecei a fazer pesquisas, né? Ainda bem que a gente já estava na era da internet, o YouTube já estava bem forte. Aí o Instagram não era tão forte não, mas o YouTube estava bem forte, já com bastante gente compartilhando suas experiências de vida e conteúdo. Isso é maravilhoso e ajuda muito. Eu comecei a fazer uma listinha de países que talvez pudessem ser opções. Ela tinha vários países e as opções foram se reduzindo. Restou três opções. O top número 1, Canadá. Top número 2, Austrália. Top número 3, Nova Zelândia. Exatamente, a Nova Zelândia era a nossa terceira opção. Nunca foi a primeira. Já conto por quê.
A partir do momento que a gente tinha uma seleção de países, eu comecei a pesquisar a respeito de possibilidades, como funcionava a parte burocrática. E comecei a entender essa questão de vistos. Gente, uma dica de ouro. Entre no site da imigração de cada país. Lá tem todas as informações que você precisa. E assim, se você não fala inglês ou a língua do país, o próprio Google faz a tradução automática. É só você ativar ali no Google Chrome. É super simples. E eu comecei a fazer essa busca, comecei a entrar nesse mundo e ler como funcionava essa questão. Isso é muito particular. Existem vistos e legislações específicas em cada um dos países. O Canadá logo foi descartado quando eu comecei a ver a parte de como funcionava a parte legal. Por quê? A nossa premissa era, nós queríamos estar legal no país. Nunca foi opção vir de forma ilegal ou trabalhar de forma ilegal. Porque sempre prezamos muito pela nossa liberdade de ir e vir e de escolha, onde a gente não queria ir para um lugar onde a gente não pudesse mais sair porque a gente estava ilegal e não pudesse mais voltar. Essa coisa toda aí que a gente sabe que pode acontecer. Então, o Canadá foi meio que descartado por questões de formatos dos vistos, burocracias, entre outras coisas. Então, ficamos com a Austrália. Começamos a pesquisar. A Austrália, então, a gente conhecia algumas pessoas que já estavam morando na Austrália e começamos a trocar uma ideia. A gente já tinha a Nova Zelândia como um pontinho de interrogação, mas as pessoas, os nossos conhecidos que estavam na Austrália, falaram bem a real. Olha, a Austrália já foi uma excelente opção. Hoje as portas estão mais fechadas, não que seja impossível, mas se fôssemos vocês, olharíamos com carinho para a Nova Zelândia. E eu, comecei a me dedicar às pesquisas de Nova Zelândia. Site da imigração, gente, vou deixar o site aqui, ó. Editor, bota aqui, ó. Site da imigração para que todo mundo... E vou botar na descrição do vídeo também para que você possa acessar. Tem tudo lá. É um passo a passo fantástico. A melhor fonte de informações para quem quer vir para a Nova Zelândia é o site da imigração. Comecei a navegar no site, a ver todas as possibilidades e, em paralelo, começamos a ter, principalmente o Áureo, algumas reuniões em agências. A gente começou a ir em agências e para buscar informações, entender como funcionava, e aí que surgiu essa questão de que a Nova Zelândia, sim, tinha um visto bem interessante, que era o visto de estudante, que já te permitia entrar no país com a possibilidade de trabalhar legalmente durante 20 horas semanais. Isso era muito interessante pra gente, porque a gente queria realmente ter contato com toda essa questão de mercado de trabalho e além do estudo, né? Então, a gente começou a ver valores de quanto era o investimento, de como funcionava a questão de comprovação. Gente, tudo que eu tô falando tá lá no site, tá? As regras, tudo. Pesquisando, uma fonte que foi fantástico pra gente foi o YouTube, gente. Tem brasileiros maravilhosos e generosíssimos que colocam os seus relatos de tudo que aconteceu, como não aconteceu, onde você consegue pegar dicas, gente, pegar dicas. Você não precisa pensar que vai viver exatamente o que aquela pessoa viveu, mas pegar pequenas dicas e fazer pesquisas em cima dessas dicas que as pessoas estão te dando. Aí, ok. Ponto número 1, definido. Nova Zelândia. Iríamos vir para as Terras Médias. Coloca aí, ó, a musiquinha do Senhor dos Anéis aí pra gente entrar no clima de Nova Zelândia. Certo. Definido o país. Parou a bobagem aqui agora. Sem contar que a premissa era, queríamos um país de língua inglesa, porque já tínhamos uma boa base do inglês, então já facilitaria pra gente. Começando a pesquisar questões de visto, de trabalhos, de oportunidade, de lista de demanda, surge que o Áureo faz algumas aplicações, estando ainda mesmo no Brasil, para algumas empresas aqui. As empresas começam a entrar em contato, gente. A mão de obra era tão escassa. Isso tudo falando, só um adendo aqui, né? Um disclaimer. Que é época de borders abertos, né? De fronteiras abertas. Não tínhamos nenhum empecilho de pandemia ainda até o momento. As empresas começaram a ligar e perguntar para o Áureo, né, o interesse dele de morar lá e oferecer job offers, que a gente chama aqui, ofertas de trabalho. E a gente começou a pesquisar, fizemos uma consulta com uma advisor aqui da Nova Zelândia e surgiu que a gente teria uma segunda opção muito viável, diria que mais viável do que a primeira, que era o visto de estudante, que era vir diretamente com um visto de trabalho.
O que aconteceu? A gente acabou ficando um pouco assim, pela questão do nível de inglês e muito inseguros. E até aquele momento, como nunca, vou ser bem sincera, como nunca tinha sido um sonho morar fora do Brasil, fazer isso de uma forma tão reta e direta assim nos assustava um pouco. Por isso, realmente optamos em vir no formato de estudantes, aonde a gente ia passar um tempo tendo mais contato com o idioma inglês, a gente ia ter a possibilidade de trabalhar às 20 horas e sim, a gente ia ter contato com a realidade para ter certeza que realmente era aqui que a gente queria morar. Afinal, é muito difícil quando tu tá só vendo vídeos, escutando relatos, vendo coisas na internet, de ter certeza que aquele ali é o teu destino final, que tu vai ser, digamos, que a escolha foi assertiva. Ok, fechamos então, decidimos que iríamos fechar com uma agência pela facilidade. Um detalhe bem importante aqui, gente. As agências de intercâmbio na Nova Zelândia, não vou falar dos outros porque eu não pesquisei, para a Nova Zelândia, você não paga a mais. Diferente, muito diferente. Muitas vezes o valor que você paga quando você fecha com uma agência de intercâmbios para vir como estudante para a Nova Zelândia é inferior do que se você fizesse tudo por conta. Porque elas têm parcerias com as escolas e as escolas fazem grandes ofertas para as agências. Então valeu muito a pena. Fechamos com uma agência de intercâmbio e aí já saiu tudo mais ou menos com alguns caminhos indicados para agência de aplicação de vistos, para agência para comprar passagem aérea, todos esses detalhes aí que são necessários e que tudo que vocês precisarem tem no site da imigração. Ressalto, tem tudo no site da imigração da Nova Zelândia. Fechamos, então, e decidimos que ia viajar mais ou menos isso, entre o processo de iniciar e a viagem, mais ou menos um ano. Nesse tempo, começamos a nos preparar para esse processo de mudança, botar o nosso planejamento em prática efetivamente. Muita pesquisa aconteceu e a gente começou a vender coisas que a gente não ia usar mais dentro de casa, começar a ver a questão de vender carro. A casa a gente não vendeu, a gente manteve a casa lá com as coisas, mas muitas coisas, por exemplo, assim, não iam caber nas malas para trazer, né? Até então, visto não tinha saído ainda, né? Começamos a fazer toda essa organização. Venda das coisas que a gente não ia usar mais, organização de questão de procurações, documentos, encerrar empresas, encerrar todo esse vínculo burocrático que a gente começou esse processo e um processo pesado paralelo de estudo da língua inglesa diariamente. Começamos a fazer intensivão de aulas com um professor particular e também começamos a estudar nós mesmos por conta para diminuir o perrengue, não que ele não fosse acontecer, né? Mas a dica aí, quanto reserva financeira em inglês nunca é demais num processo de imigração. Nunca duvide disso. Reserva financeira em inglês nunca são demais. Você nunca tem dinheiro suficiente, ou dinheiro sobrando, ou inglês pra lá de ok se você nunca morou fora do Brasil. Então, anota aí que isso aí vai ser importante se você tá pensando em morar fora do Brasil, e não só na Nova Zelândia, qualquer país. Pois então, tivemos o visto aprovado de 8 meses para visto de estudante. Nosso curso era de 6 meses e ganhamos mais 2 meses de férias aqui na Nova Zelândia. Isso varia muito de acordo com a pessoa da imigração que vai pegar para avaliar o seu processo, não tem regra. Tem uma série de detalhes com relação a quantas semanas de curso. Falem com uma agência de intercâmbios, ela vai te ajudar nesse processo maravilhosamente bem. Os profissionais que atendem estão extremamente preparados para isso. Ok, data marcada, processo todo encaminhado. Deixa eu falar a respeito de valores. Eu não vou detalhar aqui. Se vocês tiverem mais curiosidades a respeito desse processo, vocês podem botar aqui nos comentários que eu posso ver para fazer mais algum vídeo mais específico a respeito de algum detalhe. Esse é um relato mais geral. Valores. Isso em 2018, 17 para 18, quando a gente fechou, nós estamos falando de um câmbio de menos de 2 dólares, R$2 o dólar daqui da Nova Zelândia. O nosso investimento foi em torno de R$100 mil para 2 pessoas no processo de imigração com visto de estudante e as reservas e as comprovações financeiras que são necessárias. O investimento não é baixo, certo? Mas posso garantir que vale a pena. Processo todo ok. Maiara e Áureo no avião, repletos de mala, chorando que nem uma condenada, eu particularmente, né, por deixar minha cachorrinha e meus pais e minha família e tudo para trás e iniciar em êxtase por iniciar um processo novo aqui fora.
mas ao mesmo tempo triste por deixar algumas coisas. Essa é a vida, nem tudo são flores. Chegando na Nova Zelândia, a gente veio um pouquinho antes do início das nossas aulas, o áudio já começou com os contatos, porque o que aconteceu, a nossa situação em particular. Como o Áureo já tinha feito contato com empresas, ele já veio para cá com entrevistas de emprego agendadas. Porque as pessoas, quando a gente disse, não, a gente vai com esse visto, a gente vai chegar a tal data, elas já queriam conversar com ele quando ele chegasse. Isso aconteceu com nós. Com o Áureo, eu não tinha procurado nada ainda, até porque eu não sabia o que eu queria. Eu tinha vindo com uma ideia mais ou menos de talvez entrar na minha área de contabilidade, mas eu não tinha certeza absoluta, porque eu já tinha feito um processo de transição de carreira no Brasil e eu já não estava mais tão inclinada a trabalhar na área. Mas era uma possibilidade que eu não descartava. Lembre-se, dica de ouro, gente. Quando você vai fazer um processo de imigração, esteja aberto a tudo. Abra seu coração, abra sua mente. Isso vai ser muito útil para você. Pois então, chegamos na Nova Zelândia, ficamos hospedados em um hostel e é bem cara a hospedagem aqui. Por mais que você tenha reserva financeira, nós tínhamos dinheiro para viver aqui nesse período do visto todo, sem trabalhar, sem nada, não tinha essa necessidade. Mas óbvio que a gente não queria gastar esse dinheiro, a gente queria ter a experiência de viver aqui plenamente, no sentido de trabalhar, ganhar em dólar, viver a vida real para entender se era isso que a gente queria. Afinal, quando a gente vai morar em um lugar, a gente não vive no cartão postal, a gente vive a vida real. Fica a dica, outra dica, muitas dicas maravilhosas nesse vídeo aqui. Então, chegamos no hostel, o Áureo já com as suas, agilizando as suas entrevistas de emprego, né? No melhor modelo ônibus e a pé, porque não tínhamos nenhum meio de transporte aqui. Já logo percebemos que a cidade era grande, os endereços eram distantes e que a gente iria precisar de um meio de transporte. A gente tinha dinheiro para comprar o carro? Tínhamos dinheiro para comprar o carro. Compramos o carro? Não compramos o carro, resolvemos comprar 2 lindas bicicletas. Porque Christchurch é uma cidade extremamente flat, retinha, bacaninha para pedalar. E a Mayara ama pedalar. Fica um pontinho de interrogação aqui se a Mayara ama pedalar mesmo. Mas a Mayara pedalou muito quando chegou na Nova Zelândia. E por que que... e um outro detalhe aqui, ó, que justamente eu preciso consultar aqui para não esquecer de falar. Por que que a gente escolheu a cidade de Christchurch na Ilha Sul? Quando a gente começou a pesquisar ofertas, possibilidades de trabalho, as ofertas, a maior parte delas se concentravam aqui na cidade de Christchurch, que justamente tem uma indústria bem estimulada pela questão da reconstrução que aconteceu aqui, por conta que a cidade sofreu a região aqui sofreu um terremoto em 2011, 2012, desde então são 10 anos, hoje a cidade já está praticamente reconstruída, ainda tem alguns vestígios não muito grandes, mas eu posso falar um pouquinho mais a respeito da escolha, de como foi o nosso checklist para a escolha da cidade, mas posso dizer que a oferta de trabalho sim impactou muito na escolha do destino final. Chegamos em Christchurch, então, numa sexta-feira, na segunda-feira iniciava a nossa aula. Começamos o nosso primeiro dia na escola. Lindo! Eu me sentindo, voltando para a 8ª série, indo de manhã para a escola, de bicicleta, depois de já ter mais de 30 anos. Começou uma mistura de sentimentos bem interessantes aqui, sabe? Alegria por estar realizando efetivamente esse sonho, concretizando esse projeto, fazendo isso acontecer e ao mesmo tempo uma angústia, porque parece que não estava certo aquilo não. Talvez mais gente passa por isso. Aí que vou te dizer assim, iniciamos o processo de como funciona os contatos, de buscar emprego aqui. A gente percebeu que o nosso inglês não era lá essas coisas assim. Ou até o nosso ouvido aprendeu o acento, o sotaque kiwi, que, gente, é algo difícil. Difícil. Iniciamos o nosso processo na escola. Foi bem interessante, tinha a escola, como é uma escola de inglês que a gente iniciou, né, justamente para nivelar aí e dar aquela agilizada na mente para inglês, porque, gente, não é fácil. O acento é forte. Quem pensa que fala inglês estando só aí no Brasil, quando chega no lugar, primeiro mês, vou dizer que é complicado. Mas a gente se vira, dá um jeito, tudo funciona. Então, aquela mistura de sentimentos, né, da escola justamente aconteceu
E eis que o Áureo consegue o seu primeiro emprego logo no início da primeira semana, no finalzinho da primeira semana, início da segunda semana que estávamos aqui. Ele começou a trabalhar, o empregador dele aceitou então que ele trabalhasse part-time, que se chama, que são as 20 horas semanais que ele tinha por direito do visto. Gostando do seu trabalho, ofereceu a oportunidade dele trabalhar full-time aqui. E aí que veio uma decisão bem difícil para nós dois. Sentamos e tivemos que ponderar muito. Por quê? Chegamos aqui com visto de estudante, 8 meses de visto, e até então, nos primeiros 15 dias, digamos assim, 20 dias de trabalho do Áureo, já surge essa oportunidade de aplicar um visto de trabalho, mas ele teria que deixar a escola, porque seria uma mudança de visto. E com um visto de trabalho aqui da Nova Zelândia, ele não teria como estudar, né? Porque ele estaria trabalhando full time e era justamente o que o empregador queria. E uma mistura de sentimentos aconteceu, porque não existe reembolso dos valores de estudo. E existe uma outra coisa chamada bona fide aqui. Entramos na Nova Zelândia com a intenção de estudar. E apareceu a oportunidade dele logo de início aplicar isso. Então fomos conversar com um Immigration Advisor e pedir essa orientação porque justamente a nossa intenção era nobre com relação ao trabalho e a desistência do curso. Isso mesmo, gente. A gente perdeu o valor do curso do Áureo. Não perdemos. Investimos no nosso futuro aqui. Porque o que a gente começou a ponderar era, se ele não aceitasse naquele momento a oportunidade e talvez ficasse até o final do curso, e se chegasse no final do curso e a gente realmente quisesse muito ficar aqui e a oportunidade não passasse a segunda vez pela gente, o que nós faríamos? Decidimos. Tivemos que decidir. E as escolhas na vida não são fáceis. Isso aí mesmo. Decidimos que ele achou melhor, no caso, give up, desistir do curso e se jogar de vez no mercado de trabalho neozelandês. Deu tudo certo, o Immigration conversou, aplicou o visto pra gente, a gente pagou, não foi barato, tudo bem, detalhes à parte, isso é tema de outro vídeo. Mas a imigração concordou e entendeu que seria bom para o país e bom para o Áureo, e ambos deu match aí na história. Ele começou a trabalhar full time e a Mayara continuou na escola. Sim, eu optei por concluir o meu curso, eu optei por continuar lá, fazendo o curso meio turno, e trabalhar as 20 horas que me eram de direito. Meu primeiro emprego na Nova Zelândia surgiu até bem rápido. Vou te dizer que dentro do primeiro mês eu também comecei a trabalhar em uma empresa de eventos. Não era um emprego fixo, conforme os eventos iam acontecendo, eles iam me chamando. E nessa empresa de eventos, como todo mundo sabe, eventos acontecem normalmente sexta de noite, sábado de noite, final de semana. Eu completava a minha carga horária aí no final de semana. Assisti alguns shows, vi algumas boas peças de teatro, alguns festivais Maori, que é da cultura daqui, trabalhando nessa empresa de eventos. Foi bem interessante. Só que o detalhe, Nova Zelândia é muito frio, a gente tá falando ali março, abril, já era bem frio, não tínhamos carros e os eventos normalmente aconteciam na parte da noite. Então o meu shift, o meu horário de trabalho era bem interessante. Ele começava muitas vezes ali de 6 da tarde e ia até 3 da manhã. E o Áureo, muito querido, ele acordava e ia me buscar no trabalho. Como? Eu ia de bicicleta. 6 da tarde estava tudo tranquilo lá, eu ia de bicicleta, morava mais ou menos a uns 5 quilômetros não era tão pertinho, mas não era tão longe, uns 5 quilômetros do local lá do evento, dos que acontecia os eventos, né, da arena de eventos que tinha. E na madrugada, para eu não voltar sozinho, a Áureo acordava e ia de bicicleta lá. E me encontrava e nós dois voltávamos de bicicleta, quase congelando para o nosso descanso. Então, vou te dizer assim, que o começo, que eu anotei aqui para falar de adaptação para vocês, com esse exemplo que eu trouxe das decisões, do processo do sentimento de voltar a estudar, a alegria de voltar a estudar e ao mesmo tempo de se sentir estranha, de estar estudando no período do dia, já tendo mais de 30, isso não fazer mais parte da sua vida desde muito tempo. Foi uma adaptação complicada. O formato de trabalho, onde tu trabalha quase sempre, concentra as tuas horas em poucos dias, em horários alternativos, em trabalhos diferentes que você não tem uma experiência, você acaba aceitando, né? A trabalhar aonde for e a maior exposição que você tem a locais com pessoas falando o idioma, é melhor. Então era isso que eu buscava mesmo, né? Eu queria esse contato de início. Mas a adaptação não foi fácil. E ela não é fácil pra ninguém, gente. Isso aí vocês não podem romantizar, não.
E outra coisa também que foi bem complicada, eu tô falando tudo bem de forma geral, gente, pra vocês entenderem um pouquinho da nossa experiência aqui. Mas, como eu já falei, deixa o like aqui do vídeo, se vocês estão gostando. E deixa nos comentários se vocês têm alguma dúvida com relação aqui à Nova Zelândia, ao processo de imigração, a como funciona, como aconteceu, que eu posso gravar mais vídeos para vir falar aqui com vocês e trazer um pouco dessa história. Gente, é tanta história nesses quase 4 anos de Nova Zelândia, tanta história que vocês não conseguem imaginar. Dá muito vídeo, muito material aí. Tô falando de um apanhado geral lá do comecinho dos primeiros meses de quando a gente chegou. E o último item que eu anotei aqui para falar com vocês a respeito de adaptação é a questão da moradia. Pois então, a moradia é a parte mais cara que existe aqui na Nova Zelândia. É caro para pagar aluguel, é caro para comprar casa, é caro para morar. A maior parte do seu salário vai ir na sua moradia. Sim. Então, quando chegamos aqui, a gente procurou uma opção de moradia mais em conta. Quando a gente ficou em torno de uns 10 dias no hostel, né? Que é um período que tu já chega... É o hotel de baixa qualidade. Não, ele era ok. Era bem ok. Não era nada 5 estrelas, assim. Era super ok. Pensando agora, não era tão ok. Mas passou. Valeu. A gente alugou um quarto, uma suíte numa casa que se chama Morar de Flatmate. Essa casa era uma casa que existem várias aqui. É bem comum se você olhar no Trade Me. Bota aqui. Vou deixar aqui o site para quem tem curiosidade, Trade Me. Lá tem tudo. Trabalho, casa, coisa para vender. Tudo que tu imagina tem no Trade Me, que é o site que mais se usa aqui na Nova Zelândia para ofertar coisas para vender, ofertar vagas de emprego, ofertar casas para alugar. Ali você acha. Voltando. A gente alugou esse formato Flatmate. Essa casa era uma casa de investimento de uma senhora. Então, era uma casa onde o dono da casa não morava na casa. Era uma casa que foi construída e desenhada especificamente para as pessoas morarem no formato Flatmate. Como era isso? Era uma casa que tinha 6 suítes. 6 quartos com banheiro privativo. E uma área comum onde todos utilizavam ela. Ou seja, tinha uma grande cozinha, uma área de um living room, uma televisão e espaços separados na cozinha para você guardar suas coisas. 2 geladeiras que você fazia share com as outras pessoas. 3 geladeiras, na verdade, tinha na casa, não consigo lembrar. 2 micro-ondas, era assim, tipo, mais coisas, porque morávamos entre 12 pessoas na casa, 10 a 12 pessoas mais ou menos na casa. O aluguel era mais em conta. Morávamos nesse formato de flatmate entre 10 e 12 pessoas, como eu falei. O quarto, o banheiro privativo é ótimo, vocês não precisam share o banheiro, dividir o banheiro com outras pessoas, mas ao mesmo tempo eu já morava há muitos anos, apenas eu e o Áureo na nossa linda casa. Só nós no nosso conforto, na nossa intimidade. Então, passar a viver assim, com diferentes culturas, foi um challenge, foi um desafio gigantesco pra mim, porque o Áureo é muito de boa. Pra ele, tá tudo ótimo, tá tudo legal. Ele tentava me fazer feliz, mas, gente, não era fácil. As pessoas eram legais, a gente tinha momentos de interação, alguns outros momentos cada um ficava mais na sua. De forma geral, tinha uma pessoa que vinha uma vez por semana limpar as áreas comuns, você era responsável pela limpeza do seu quarto, do seu espaço, o espaço do quarto era bom. Mas não foi um processo de adaptação muito fácil. Eu sempre falo, a experiência é válida sim, mas para o meu perfil, eu precisava de alguma coisa mais privado, vamos dizer assim. Mas assim, gente, durante um ano a gente morou assim, a gente morou 6 meses nessa casa e depois a gente ainda mudou para uma outra casa de flatmates, que era menos flatmates, mas mesmo assim ainda passamos o primeiro ano aqui na Nova Zelândia fazendo isso. E mesmo trabalhando, ambos trabalhando, ganhando bons salários, tendo a reserva, mas a questão sempre é, gente, a gente precisa ser realista. E quando a gente é realista, os projetos eles vão acontecendo conforme a gente planejou. A gente não pode simplesmente esquecer e sair vivendo as coisas sem ser o planejado, porque tem muita chance de dar errado, hein? A gente pode cair feio aí quando não tem o choque de realidade. Então a gente passou efetivamente por isso. E quando chegou o momento que a gente se sentiu preparado, organizado, nós fomos morar na nossa casa. Que não é a casa que a gente mora hoje aqui, era uma outra casa. Mas era uma casa pequenininha, mas era a nossa casinha. Nossa primeira casa depois de um ano aqui na Nova Zelândia que a gente morou apenas nós dois.
Então eu acho que fica... Não quero deixar esse vídeo gigantesco aqui, já tá enorme, gente, eu falo mais do que a boca. Mas justamente é um relato, é um pouco do depoimento do que aconteceu com a gente aqui no início, lá no comecinho. Tem muita coisa para contar, vocês podem aí colocar as dúvidas de vocês sobre processo, pesquisa, que for possível eu respondo. Já deixo mais uma vez ressaltado aqui que o site da imigração é a melhor fonte de pesquisa para vocês a respeito de tudo, das últimas informações. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui, estamos falando de dezembro de 2021, as fronteiras continuam fechadas, então se você realmente está querendo organizar o seu processo de morar fora do Brasil e a Nova Zelândia é um país da sua lista, se prepara, se organiza e espera para 2022, fica atento, conversa com as agências que tem previsão já de planos de abertura de fronteiras aí em abril de 2022. Então sim, a sua vinda para Nova Zelândia pode estar muito mais próxima do que você imagina. Estude inglês todos os dias, tenha uma boa reserva financeira e prepare as suas expectativas. Nova Zelândia é um país maravilhoso, mas não é o paraíso. Tem defeitos como qualquer outro lugar. Tá bom, gente? Obrigada por ficar comigo até aqui. Se você chegou até essa parte do vídeo e não deu o like, meu Deus do céu! Eita pessoa que tá popando esse dedo do like. Já tá com o dedo aí, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. E se você quer saber mais um pouquinho a respeito das nossas experiências, mudança de vida, essas coisas que aconteceram ao longo dos anos, deixa aí nos comentários suas perguntas. Eu vou responder vocês e posso estar criando mais vídeos dentro dessa série de vídeos que eu coloco sempre aqui toda semana, toda segunda-feira do Brasil, às 6 horas da tarde, tem vídeo novo aqui no canal, trazendo alguma informação útil para sua vida, alguma coisa que agrega. E essa aqui, então, esse foi um relato de mudança de país. Um grande beijo e até o próximo vídeo.